Estamos de volta com o Boletim Conexões desse final de semana. Na última quinta-feira, os servidores do Poder Judiciário Estadual deram início a uma greve em busca da aplicação da database. O movimento foi coordenado pelo Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça do Estado de Goiás, o Sindijustiça. Servidores do Judiciário começaram greve com uma passeata que começou no Tribunal de Justiça e terminou na Assembleia Legislativa. Sobre esse assunto, eu falo agora com o presidente do Sindijustiça, Fábio Queiroz. Boa tarde, Fábio. Conta para mim quantas pessoas participaram da manifestação. Nessa nossa manifestação hoje participaram mais de 300 servidores hoje que foram convocados pelo Sindijustiça, no qual estamos dando início à nossa mobilização. Quais são as reivindicações da categoria? A reivindicação principal da categoria é referente à database, que é a reposição das perdas inflacionárias referentes ao ano de 2014, que foi um processo elaborado pelo Tribunal de Justiça, um anteprojeto, que está impactado já dentro do orçamento, que foi encaminhado aqui para casa, aqui na Alego, e que está paralisado aqui desde abril. E começou a andar novamente ontem. Então estamos acompanhando e resolvemos em assembleia deliberado em paralisar até que seja concluído e seja sancionado pelo governador. A previsão do Sindijustiça é que mais de 3 mil servidores estejam hoje aderindo ao nosso movimento paredista. Fábio, durante a greve, como ficam os serviços? Bom, os serviços serão cumpridos conforme a Lei 7.783, ou seja, 30% do efetivo estará cumprindo serviços essenciais e urgentes. Aqueles serviços que forem urgentes, habeas corpus, alvará de soltura, os mandados de segurança, e mais também envolvendo menores, idosos e mulheres, serão cumpridos, fora outros. E os mais simples, que é mandados de intimação, audiências simples e processos simples, esses não serão cumpridos. Muito obrigada, Fábio. Bom, esses foram os esclarecimentos do Sindijustiça. Bom, e como essa semana é a Semana da Mobilidade Urbana, exibimos ao longo dos últimos dias 3 reportagens que trataram dos deslocamentos pela cidade de Goiânia. A primeira dessas reportagens fala sobre as calçadas. Um relatório do Ministério Público de Goiás, em 2014, apontou que 90% das calçadas de Goiânia estavam irregulares. Foram encontrados problemas como buracos, desníveis, lixo amontoado e vendedores ambulantes no meio das calçadas. Tudo isso dificulta a vida dos pedestres, principalmente daqueles que têm deficiência física ou visual. Para se guiar, Romeu caminha com o auxílio de uma bengala, mas logo se depara com um carro estacionado no meio da calçada. Esse é apenas um dos problemas enfrentados por ele nas calçadas de Goiânia. Entulho, desníveis, tocos de árvore, vendedores ambulantes e telefones públicos sem sinalização causam acidentes. Já caí em bueiro, boca de lobo, bater a cabeça ou o peito em todos de loja. Jane perdeu a visão ainda na infância por causa da doença glaucoma. Para ela, os pisos específicos que sinalizam direção e alerta para cegos são indispensáveis e Goiânia quase não conta com esse tipo de medida de inclusão. O piso tátil, ele dá direção para a gente em todos os lugares, né? No ponto de ônibus, para atravessar a rua, para todos os locais onde a gente precisa ir. Então tem o piso de alerta, né, que geralmente ele é com as bolinhas, ele é redondinho. Todos os obstáculos ele mostra. E o lisinho é onde a gente pode seguir, né, em linha reta, né, que ele leva a gente para todos os locais. No ano passado, um relatório do Ministério Público de Goiás apontou que 90% das calçadas de Goiânia estavam irregulares. Romeu acredita que o fato da lei manter as calçadas na responsabilidade dos donos dos imóveis piora ainda mais a situação de quem precisa de acessibilidade para se locomover.
As calçadas não são padronizadas, cada dono, cada proprietário faz a sua calçada de acordo com o que convém para ele. Se ele quiser fazer ali na frente da sua calçada um jardim de flores, ele faz. Se ele quiser colocar um obstáculo ali, ele coloca, né? E não tem uma padronização. E isso dificulta o ir e vir da pessoa com deficiência, principalmente a visual. Bom, e continuamos a falar sobre os problemas nos deslocamentos pela cidade. E agora nós vamos tratar do transporte coletivo. O número de pessoas que usam os ônibus para se deslocar pela cidade diminuiu 2% entre 2013 e 2014. Problemas como superlotação das linhas, grande tempo de espera e baixa velocidade dos ônibus no trânsito podem ser apontados como alguns dos motivos que levaram a essa diminuição. Dados da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos revelam que o número de passageiros que usam o ônibus como principal meio de transporte está diminuindo. O balanço indica a queda de 2% em um ano no número de usuários em Goiânia e outras 8 capitais do Brasil. De acordo com a associação, o número de passageiros passou de 389 milhões em 2013 para 382 milhões no ano passado, o que representa 300 mil pessoas a menos transportadas por dia. Os motivos para isso estão na ponta da língua de quem depende do transporte coletivo. A frota muito sucateada, terminais obsoletos, muito antigo, atrasos. O transporte coletivo de Goiânia nunca mudou, nunca vai mudar, continua do mesmo jeito e nada eles fazem para mudar isso, né? E o povo sofre demais da conta. Os passageiros acabam migrando para outros meios, mesmo que sejam mais caros. Robson só está esperando o ônibus enquanto o carro novo não foi entregue. Aí nesse intervalo de uma semana estou andando de ônibus, por necessidade mesmo, porque se eu tivesse algum outro sistema de transporte, eu não andaria de ônibus. As pessoas buscam mais velocidade nos deslocamentos e a redução do uso do transporte coletivo é a resposta. Eles estão migrando porque as cidades estão saturadas de veículos, não tem espaço para o ônibus anda devagar, o ônibus continua disputando espaço com o carro e, portanto, ele vai ter atrasado o seu destino, a sua viagem. Consequentemente, em razão disso, a tarifa fica cara. E ela fica tão cara, de sorte, a ficar mais barata no fim do mês do que uma prestação de moto que você pode comprar e dividir por 280 vezes. Então é a própria gestão do modelo que empurra as pessoas para buscar outros tipos de modais que não transporte coletivo. Bom, e agora trazemos a última matéria sobre a mobilidade urbana em Goiânia. Dessa vez o assunto é o uso das passarelas no perímetro urbano da BR-153. Muitas pessoas preferem se arriscar atravessando pelo meio da rodovia do que caminhar até as passarelas, que são consideradas muito distantes e também perigosas. O fluxo de veículos é intenso a qualquer momento do dia aqui na BR-153. Motoristas de caminhões, carros e motos estão sempre em alta velocidade. A forma mais segura do pedestre fazer a travessia da rodovia, com certeza, é pela passarela. Mas olha o movimento de uma das passarelas por aqui. Bem tranquilo, né? Enquanto isso, em outro ponto da rodovia, o tamanho e a velocidade dos veículos não intimida a pressa dos pedestres. De forma perigosa, eles esperam uma brecha, atravessam a pista e passam pelo buraco na grade de proteção. Os pedestres afirmam que as passarelas instaladas na rodovia são distantes dos pontos de interesse da população e locais de constantes assaltos. Mas isso é fácil de corrigir. Primeiro, você identificando realmente os pontos de passagem, com uma pesquisa de origem e destino entre os próprios pedestres, para identificar mesmo os desejos de viagem deles. E se você está canalizando as pessoas para passarela, você tem que garantir um outro fator, que é o fator segurança, que é o que falta também. Então não basta só construir as passarelas, é preciso de também implantar um modelo de gestão no uso da passarela. Mas tem gente que prefere não se arriscar assim. A gente fica entre a cruz e a espada, né? Entre o ladrão e o carro. Mas eu acho que não, eu preferia andar mais um pouquinho, né? Eu passo pela passarela todos os dias porque eu quero preservar a minha vida.
É mais seguro, né? Mais segurança para nós estudantes e todos, idosos, familiares, pessoas com crianças, gestantes, todos nós. Eu utilizo a passarela, eu acho melhor. Porque fica até melhor, é mais segurança para mim. Bom, e o Boletim Conexões de hoje fica por aqui. Participe dos próximos programas, enviando sugestões, críticas, vídeos, fotos ou até mesmo matérias prontas. Você faz isso mandando um e-mail para jornalismo@tvufg.org.br, jornalismo@tvufg.org.br ou então pelo WhatsApp no 9181 1406. 9181 1406. Eu te espero na segunda-feira, às 6 horas da noite. Até lá!